Hoje a gente vai falar sobre o que o mercado financeiro não está falando sobre o caso da Venezuela. Bom, muito provavelmente você já sabe o que aconteceu. O Donald Trump foi lá e sequestrou Maduro e deu aquela polêmica toda, e vamos falar sobre o que importa hoje, porque o jogo não se trata apenas sobre petróleo. É o jogo sobre quem comanda esse jogo de poder global. E obviamente não quero ficar falando de política aqui, mas eu vou falar sobre o que importa, que é sobre como você pode ganhar dinheiro ou se proteger de perdas importantes. Você precisa entender 3 pontos centrais sobre o vídeo de hoje. O primeiro, sobre o controle do petróleo, porque reserva de petróleo não significa produção alta de petróleo, isso é muito importante. Assim como exportação não é produção e exportação não necessariamente é dinheiro no caixa. Vamos falar sobre tipos de petróleo, porque não se fala muito nisso e é muito importante, porque você depende de refino para tratar esse petróleo e conseguir de fato usar na aplicação final. E o terceiro ponto, que é o verdadeiro plano e motivação por trás de toda essa operação que envolve Estados Unidos, Venezuela e outros players globais. Então, a gente já sabe, Maduro caiu. E agora, quem controla a Venezuela? A gente sabe, essa história de intervencionismo norte-americano não é uma novidade, aconteceu diversas vezes ao longo da história. Essa participação incisiva em termos de mudanças de regime já aconteceu muito no Oriente Médio, mas talvez agora o que tenha mudado um pouco é um discurso um pouco mais claro e direto, né? Que não esconde palavras. Eu vou ali, eu tenho minha motivação. O próprio Donald Trump mencionou a questão do petróleo algumas vezes. É claro, traz algum discursinho sobre a questão de drogas e como ele é procurado pela justiça norte-americana. Fato é que foi lá, retirou o governante da Venezuela e agora existe um vácuo de poder. E o Donald Trump disse com todas as letras que pretende manter ali um certo controle na Venezuela. Controle esse que a gente ainda não sabe direito como que vai ser. Agora, o que todo mundo já começa a desconfiar é que o principal motivo é mesmo a questão do petróleo. Por quê? Porque a Venezuela tem a maior reserva de petróleo do mundo. Veja aqui, é uma reserva maior até mesmo do que da Arábia Saudita, que a gente obviamente sabe que é um país muito rico por ter esse petróleo em abundância, mas as reservas da Venezuela chegam a ser ainda maiores. Mas como eu já alertei, reserva não necessariamente é produção. E a gente tem que falar também do tabuleiro geopolítico, pessoal. A gente sabe que existem alinhamentos ideológicos entre o mundo, aliados, esse combate secular, Estados Unidos e China. Então, quando você tem uma atividade como essa, obviamente tem pessoas que estão de um lado e muitas pessoas que estão do outro. E começa uma briga de narrativas, soberania nacional, não podia ter feito isso, e agora eu vou retalhar. A gente ainda não sabe direito quais são as consequências no âmbito da geopolítica, no âmbito de sanções internacionais que têm ocorrido aqui no mundo. E a gente pode ver um pouco disso até mesmo nessa lista de maiores reservas, né? Você tem a Venezuela, que tinha um determinado alinhamento político, que vendia principalmente para países que são oponentes políticos dos Estados Unidos, né? Principalmente China. Eu vou mostrar para vocês mais adiante o gráfico de exportações da Venezuela. A gente tem a Arábia Saudita, que foi um adversário por muitos anos dos Estados Unidos, mas recentemente tem uma grande aproximação, mostrando já esse interesse na questão energética que os Estados Unidos já vem manifestando, né? Isso também se conecta com a questão de inteligência artificial, né? Donald Trump está preocupado com essa necessidade de energia que essa nova tese vai demandar no futuro. E a gente tem países onde tem regimes, vamos dizer assim, controversos, como o Irã. Então, o domínio das reservas globais não é um jogo exatamente fácil de ser dominado e jogado. E os Estados Unidos entrou de cabeça nesse jogo para ser eventualmente campeão e ter ali um protagonismo nessa produção energética global. E tem, obviamente, países aliados, né? Você tem, por exemplo, aqui o Canadá, que exporta muito para os Estados Unidos e faz fronteira, um país fortemente aliado, onde os Estados Unidos tem uma grande influência também. Mas os outros players aqui já trazem uma dificuldade maior na hora de sentar na mesa e negociar. Como eu falei para vocês, a maior parte das exportações da Venezuela eram direcionadas para a China, né? A área azul aqui é a Ásia-Pacífico, que representa aqui a maior parte das exportações, 68% na China, que é esse adversário secular no poderio tecnológico, agora na corrida espacial também, na corrida por inovação tecnológica, por criação de novas patentes, por pesquisa e desenvolvimento. Então essas duas potências estão batendo cabeça há bastante tempo. Então a gente já começa a entender que talvez ao controlar aquelas reservas venezuelanas eu possa eventualmente cutucar ali meu oponente, enfraquecê-lo ou pelo menos onerar um pouco o crescimento acelerado de um grande rival, vamos colocar assim. E exportava também para os Estados Unidos, mesmo com todas as sanções. Por conta desse desalinhamento político entre Estados Unidos e Venezuela, que já vem de muitos e muitos anos, a Venezuela sofre grandes sanções sobre taxas, o que fez com que a Venezuela por muito tempo tivesse que ser criativa na hora de tentar vender esse petróleo. Já que ela é sancionada, ela não pode fazer as vendas diretamente, vende para um que vende para o outro, ao invés de vender diretamente para a China, por exemplo. Para isso ser possível, você tem que vender o seu petróleo com desconto e ser criativo nessas questões de rotas logísticas. Quando o gatilho de energia
energia apertou ali nos Estados Unidos, que eles tiveram mais necessidade, aí flexibiliza um pouco. Então, recentemente a gente teve algum tipo de flexibilização que aumentou essa fatia amarelinha aqui, principalmente com o início das joint ventures, parcerias de empresas privadas, principalmente norte-americanas, que tinha aquele capital intelectual, tem a tecnologia, tem a pessoa especializada, tem um engenheiro de petróleo que ia lá operar na Venezuela e, obviamente, fazer uma divisão de receita. Então, algumas empresas tiveram alguma permissão para operar lá e poder exportar para os Estados Unidos. É o caso da Chevron, que é uma empresa que está ali bem posicionada, que já opera há algum tempo na Venezuela. E, pessoal, os Estados Unidos consomem muita energia. E por muitos e muitos anos, ele consumia muito, ele produzia muito, mas ainda assim tinha que importar. Mesmo produzindo muito, não dava conta. Essa produção, com o tempo, desacelerou, porque a dinâmica de petróleo dos Estados Unidos é um pouco diferente. Boa parte do petróleo lá é o que a gente chama de xisto betuminoso, que é um petróleo que está ali incrustado em rocha, tem um processo mais caro de aquecer aquela rocha para extrair exatamente o que você quer, que é o petróleo. Então a produção decaiu por muitos e muitos anos, ali a partir da década de 70 até quase ali 2010, você teve uma queda, até que a inovação entra em jogo, que é uma nova técnica de extrair petróleo daquele solo difícil, que é a técnica que a gente chama do fracking, que eu já vou explicar para vocês. A introdução dessa nova técnica fez com que a produção norte-americana voltasse a acelerar. E aqui no gráfico do lado, você vê um gráfico de produção de petróleo entre vários outros países, e você vê os Estados Unidos despontando. Obviamente o gráfico ali ele para em 2023, mas a realidade ainda é mais ou menos essa nos dias de hoje, mesmo colocando aqui outros grandes produtores. Rússia e Arábia Saudita vêm logo na sequência, e há uma grande distância entre a quantidade de barris de petróleo que os Estados Unidos produz e que esses outros grandes players. Lembra que eu falei para vocês que reserva não é produção? Aqui está um exemplo. Os Estados Unidos é a maior produção, mesmo não tendo a maior reserva, porque você precisa ter toda uma estrutura para poder tirar aquele petróleo. Então, desde a parte de fato furar, procurar, você joga solventes para conseguir extrair o que você precisa, tem toda a parte de escoamento, construção de oleoduto para poder transportar com maior qualidade, menos perda, menos custo. Tudo isso é caro e exige investimento. E vamos lembrar também, pessoal, que por muito tempo o mundo ficou naquela onda ESG, que é você tomar cuidado com questões de impacto ambiental, de governança. Então faz ali um pouco mais de uma década que o mundo começou a ter menos interesse de financiar indústrias de combustível fóssil. Então pega, por exemplo, na indústria norte-americana. Você teve quase uma década onde você não teve muito capex, que é aquele investimento em melhoria, em mais maquinário, mais inovação, mais tecnologia, porque o mundo estava dando mais atenção ao futuro da energia, a transição para a energia renovável e tudo mais. Só que esqueceram de combinar isso com a demanda energética, porque é bonito a transição, mas o mundo consome muita energia. E com esse advento da inteligência artificial, vai consumir ainda mais, e a gente ainda não tem infraestrutura de energia renovável para dar conta de abastecer toda essa demanda. Então o petróleo volta para o jogo. A gente viu isso no ápice ali do desenrolar da pandemia, onde até mesmo a Europa, que estava ali longe já desses combustíveis fósseis, com um discurso um pouco mais pró-ESG, volta a ficar desesperada procurando gás natural e petróleo. Nesse momento você pode estar se perguntando, né, se os Estados Unidos está produzindo tanto assim, por que ainda assim os caras estão de olho ali na Venezuela, a maior reserva do mundo? Será que são gananciosos? Não tem limite para essa fome norte-americana? Vamos explicar isso e vai fazer todo sentido o que eu vou falar para vocês. Primeiro, rapidamente, né, só para que vocês entendam, essa técnica do fracking, que foi a grande inovação que voltou a acelerar a produção norte-americana, ela consiste em você fazer um furo vertical, outro furo na horizontal, injetar água pressurizada de forma que a rocha comece a trincar, preenchida por areia, que é um material ainda que permite passagem de gás e também de petróleo, e você faz uma extração muito mais eficiente desse petróleo difícil de extrair. Isso alavancou a produção. Mas por que ainda assim os Estados Unidos está de olho no petróleo venezuelano? Porque existem diferentes tipos de petróleo e a extração através dessa técnica do fracking, ela gera um subproduto que é o petróleo mais leve, mais clarinho, mais líquido, quase uma coisinha de gasolina, né? Que tem até uns exemplos que eu preparei para vocês, né? Seria um petróleo mais parecido com esses dois primeiros subprodutos, mais clarinhos, alaranjados, bem líquido mesmo. Enquanto você tem outros tipos de petróleo que tem outras propriedades, níveis maiores de enxofre, que é a qualidade do petróleo em si, petróleo azedo, né? Que a gente fala que é o sour
Sour Oil, e tem a viscosidade. Então o petróleo venezuelano, em sua grande maioria, é um petróleo pesado, que ele se assemelha quase como uma graxa, sabe? Graxa preta de mecânico, é quase uma massinha sólida. Em alguns casos chega a ser tão grosso quanto isso. E por que isso importa? Porque quando você vai refinar esse petróleo para que vire gasolina, para que vire um subproduto que você vai utilizar, a sua planta de refino tem que ser adaptada para o tipo de petróleo específico que você quer refinar. Não é ter uma refinaria que aceita qualquer coisa, do petróleo leve ao pesado. E aí que tá o pulo do gato, pessoal. Eu não falei para você que os Estados Unidos passou ali quase uma década, mais do que uma década na verdade, sem ter esse robusto investimento em capex ali por parte das refinarias petroleiras? Isso fez também com que a rede de refino não fosse tão atualizada para essa novidade que é mais moderna, que é a técnica do fracking, que gera esse subproduto mais leve. Então a realidade norte-americana é essa aqui que eu tô apontando no gráfico na direita. Cerca de 70% da capacidade de refino norte-americana é preparada para poder refinar o petróleo pesado. E aí eu faço a pergunta para você, pessoal, se você tá atento a essa questão. Quem no mundo produz um petróleo pesado que seria bem aceito pelas refinarias norte-americanas? Primeiro eu vou falar para você, que eu já dei ali uma letra, é o Canadá. O vizinho parceiro estratégico já direciona boa parte da sua exportação para os Estados Unidos. O segundo player é a Rússia. Opa, não dá para fazer negócio, né? Os Estados Unidos ainda tem sanções ativas sobre a Rússia, tá intervindo toda hora em prol da Ucrânia, então é um claro rival. Poxa, não vai negociar, não vai sair um acordo ali entre Putin e Donald Trump sobre a questão energética. Pode tirar o cavalinho da chuva. Pô, a gente sabe, quem é empresário, quem trabalha com empresa, com fornecedores, sabe que tem uma regrinha ali que é não dependa de um único fornecedor, porque pode estar tudo bem hoje e amanhã dá um problema, você se lasca. Então é uma estratégia norte-americana de diminuir a dependência de um único fornecedor, que no caso é o parceiro Canadá. E o petróleo venezuelano se encaixa como uma luva nas características de petróleo que os Estados Unidos têm a capacidade de refinar com mais eficiência. Olha o quebra-cabeça se montando aí. Não é coincidência, é justamente o tipo de petróleo mais apropriado para ser absorvido pelas refinarias norte-americanas, de um país que tinha estabilidade política e te abriu uma oportunidade de exercer uma influência maior, e você tem ali todo o capital intelectual e empresas americanas que já estão em solo venezuelano produzindo. Então parece ser uma estratégia pensada ali para defesa, para fazer a manutenção da soberania norte-americana. Lembra que eu falei aquela questão, né, que a Venezuela antes exportava para a China e que reserva não necessariamente é mais produção? Aqui você tem um gráfico de exportações de petróleo da Venezuela. China, muito relevante sempre, né? A parte amarelinha aqui sempre forma as barrinhas mais representativas, mas eu queria chamar a atenção para a diminuição dessas exportações agregadas. Isso aconteceu principalmente por dois motivos. Primeiro, é a falta de capacidade de investimento da Venezuela, que a gente imagina como que a Venezuela tem toda essa reserva de petróleo e é um país com tantos problemas, um país que não tem dinheiro, um país quebrado. Olha a Arábia Saudita, tem petróleo, tem menos petróleo que a Venezuela e é um dos países mais ricos do mundo. Tem a ver com essa questão de investimento, não tem capacidade de investir e ter a tecnologia correta para fazer uso daquela grande reserva que você tem. Então essa falta de investimento, naturalmente, com o passar do tempo, diminui a quantidade de barris que você produz. E é claro, sanções econômicas. É um país controverso que tinha ali toda aquela discussão sobre ser uma ditadura, essa discussão toda em fóruns na ONU sobre direitos humanos e abusos. Então um país altamente sancionado ao longo do tempo, de forma que se tem sanção, tem sobretaxa, para muitos países comprarem o petróleo venezuelano ficaria mais caro do que comprar de outro lugar. Naturalmente as exportações venezuelanas foram caindo ao longo do tempo. E aí agora com essa abertura, existe essa possibilidade de empresas americanas abrirem o mercado venezuelano, estarem ali em loco, podendo trazer eventualmente, e é claro que isso é um processo de anos, pessoal. Você não moderniza uma rede de infraestrutura de petróleo de um país em coisa de meses. A gente está falando aqui de um horizonte longo, de anos de investimento, se tudo for feito da maneira correta. Então, amarrando aqui essa primeira discussão, o fracking deixou os Estados Unidos rico em petróleo leve, mas as refinarias ainda precisam do petróleo pesado para operar com maior eficiência. E a Venezuela é uma das poucas fontes desse tipo de petróleo existentes no mundo. Então, fechamos aqui grande parte das motivações de todo esse movimento. Agora vamos falar sobre possíveis oportunidades, né? Quem que se beneficia com essa história toda? Estamos muito no começo dessa discussão. A gente não sabe sequer quem vai controlar o país. E pensa assim sobre os olhos de um investidor, uma empresa multinacional de petróleo que vislumbra uma possibilidade de investir em outro país. O que você está avaliando para de fato decidir se quer fazer esse investimento ou não? Você vai olhar a viabilidade, quantos dólares você tem que colocar e quanto você vai receber com aquele investimento no futuro, se aquele país tem algum tipo de segurança jurídica. Você acha que alguém vai colocar milhões e milhões, bilhões de dólares na Venezuela se não tiver segurança que um governo vai ficar estável, que vai ter segurança jurídica, que vai
ter instituições que funcionam, que vai ter segurança sobre aqueles ativos. Imagina, você faz um poço de petróleo, aí amanhã a Venezuela muda o governo novamente e fala, agora tudo que tá aqui na Venezuela é da Venezuela, e as empresas americanas perdem tudo. Então, muito cedo pra gente cravar alguma coisa. E eu já começo fazendo esse alento pra você que fica ali procurando aquela oportunidadezinha e às vezes tropeça, porque vai de cabeça no que o noticiário tá trazendo pra você. E nem sempre o noticiário traz uma boa ideia de investimento. E eu quero falar aqui das empresas petroleiras, principalmente a Chevron. Lembra que eu falei pra vocês que mesmo com as sanções, em algum momento, quando a água foi subindo no pescoço, os Estados Unidos precisou de mais petróleo, e eu falei, vamos flexibilizar esse negócio aqui, vamos dar um jeitinho, eu boto ali a Chevron, a gente faz um bem bolado, vocês voltam a exportar um pouquinho para os Estados Unidos. Então você já abriu uma porta para que uma empresa norte-americana estivesse lá, porque até então era tudo meio que indireto. Você não podia ter empresas de fora operando lá. Então você tinha que ter uma empresa nacional venezuelana que fazia uma joint venture, uma parceria com uma empresa internacional, e muitas vezes a questão era até escondida. Inclusive, não sei se você conhece Sérgio Sacani, que é um grande parceiro aqui nosso do Grupo Primo, um cara super renomado, que é engenheiro e trabalhou em petroleiras internacionais na Venezuela. Ele conta um pouco como que era essa dinâmica. Muitas vezes ele teve que entrar no trabalho dele dentro do porta-malas, porque não podia ter um gringo que não é venezuelano trabalhando como engenheiro de petróleo. Eu ia trabalhar escondido no porta-mala, cara. O cara da empresa que eu prestei serviço lá, o cara me deixava no hotel e ele falava assim, cara, não saia do hotel por nada. Então as coisas eram meio que feitas por baixo dos panos, e agora a gente tem uma oportunidade de que isso seja feito da maneira correta, com contrato assinado, com garantias, com investimento, para que de fato tenha um resultado em extrair mais petróleo de boa qualidade ali das reservas venezuelanas. E a Chevron, por já estar posicionada, ela sai na frente de outras. Ela já está, minimamente ela já conhece a cultura, a forma de manusear, a capacidade de extrair daqueles poços, os desafios, o que falta de investimento para poder ser mais eficiente lá na frente. Então, isso fez com que muita gente se empolgasse. Quando houve a invasão na Venezuela e o Maduro foi capturado, isso foi no dia 3 de janeiro, era um sábado, os mercados estavam fechados. Qual foi o resultado? Quando abriu o mercado na segunda-feira, a gente tinha ali quase 7% de alta da empresa Chevron. E nesse primeiro momento, onde não se tem muita informação, muita gente fez essa aposta. Opa, vai abrir petróleo, mais possibilidade de fazer dinheiro, quem já tá lá dentro sai na frente das outras, então eu vou comprar Chevron. E aí que mora a pegadinha, porque pouco tempo depois a gente já devolveu toda a alta que a gente tinha visto ali nos 2 primeiros dias. A gente saiu aqui de um patamar próximo a $84, foi buscar ali quase 7% de valorização em 2 dias e já devolvemos tudo. Estamos aqui no momento que eu gravo esse vídeo muito próximo do preço que estava antes dessa invasão. Então é para você tomar cuidado. Não vá operar em cima de ruído de notícia, que a gente tem que olhar fundamento. Se tudo correr bem, tiver um governo estável, com segurança jurídica, com instituições fortes, que abra o mercado para investimento e que as empresas tenham interesse, coloquem o dinheiro, tudo direitinho, mesmo assim é uma questão de anos para que a gente veja o resultado dessa produção. Muita gente falou, nossa, vai inundar um mundo de oferta de petróleo, então o preço do petróleo vai despencar. Muita calma, pessoal. Vai demorar para matar o petróleo. Ele pode morrer um dia. Ainda mais nessa discussão de energias renováveis. Do ponto que vivemos hoje até o ponto onde existe a transição energética perfeita, onde o mundo só usa energia renovável, hidrelétrica, eólica, etc., o mundo ainda vai precisar de energia até que isso aconteça. Então a gente vai continuar tendo essa commodity como uma das principais commodities energéticas do mundo por bastante tempo ainda. E sobre a capacidade da Venezuela inundar o mundo de petróleo, como eu acabei de falar, calma lá, uma questão de anos para que a gente veja. Inclusive no mundo que está diminuindo o investimento no setor, a gente já vê uma diminuição de produção em vários locais do mundo. Tem muita gente especializada em petróleo dizendo que mesmo que dê certo tudo isso que a gente está falando sobre Venezuela, talvez essa produção adicional sirva apenas para equilibrar uma queda de produção que já acontece no mundo. Talvez fique mais ou menos elas por elas, sabe? Queda natural que já vem acontecendo seja suprimida pela essa nova oferta de uma produção mais eficiente que agora acontece na Venezuela, que tem a maior reserva do mundo. E a gente fala muito das petroleiras, porque a gente tá muito com aquela visão de quem vai lá dentro da Venezuela operar. Mas a gente tá falando que o petróleo vai sair da Venezuela, potencialmente escoar para os Estados Unidos. Escoar como? Será que a gente não vai ter, então, construções de oleodutos? Será que empresas que constroem esses oleodutos não podem se beneficiar? Eu, por exemplo, acho que grandes beneficiários desse movimento são refinarias. Não necessariamente a empresa que extrai o petróleo do chão, mas aquela que presta um serviço em cima
da extração do petróleo, que viabiliza o uso, que pega o petróleo, seja ele o grosso ou o petróleo mais leve, e transforma em uma aplicação, seja ela gasolina, o diesel, ou até o subproduto que seria o gás natural, pode ir para cozinhas, que pode até para veículos, o GNV. Então até mesmo podemos ver grandes oportunidades aparecendo em refinarias norte-americanas, aquelas que tiverem a capacidade de refinar com menos custo uma produção que deve se tornar cada vez maior à medida que esse investimento vá acontecendo lá em solo venezuelano. Além de oportunidade, vamos sempre nos atentar aos riscos, porque quando você cutuca o calo de alguém, mais cedo ou mais tarde você pode eventualmente enfrentar algum tipo de retaliação. E esse petróleo, em sua grande maioria, escoava para grande rival dos Estados Unidos, que ainda precisa consumir. A China continua crescendo, então vai ter que comprar de outro lugar. Como que seria esse novo desenho da cadeia logística de petróleo global? A China se beneficiava comprando mais barato da Venezuela, porque a Venezuela sancionada tinha que vender com desconto, como eu já contei para você. Agora a China vai ter que pagar mais caro. Será que isso onera o crescimento dela? Será que isso gera um enfrentamento? Será que a China se sentiria mais confortável, já que os Estados Unidos quebrou alguns protocolos para entrar em outro país e de repente se sente confortável em fazer algo parecido com Taiwan, que é um estado independente, mas que tem grande influência da China e que direto a China está flertando com a possibilidade de dominar, porque Taiwan tem uma importância estratégica na produção de microchips que grandes empresas, como a Nvidia, por exemplo, utilizam. Esse é o novo tabuleiro da geopolítica global. E se você quiser ganhar dinheiro ou evitar perder dinheiro, você não pode ficar olhando para o noticiário, porque nem sempre você vai ter um bom indicativo. Talvez você tenha só o medo e a vontade de fazer algo. E muita gente subestima o poder de não fazer nada. Muitas vezes a melhor decisão que se toma em um portfólio é a decisão de não fazer nada agora, enquanto o barulho está tremendo. Mas se você obviamente quer com segurança aproveitar as oportunidades, o convite que eu vou fazer aqui é óbvio. O convite é para que você participe aqui da nossa comunidade da Finclass, porque no momento, na nossa carteira, a gente não tem nenhuma posição específica, mas é um tema que a gente está estudando e vemos uma grande oportunidade. E a gente trabalha em comitê. Eu discuto muito com o Evandro, que é o nosso analista de ações, que está analisando diversas petroleiras no mundo para procurar oportunidades para os nossos assinantes. Então, se você quer acompanhar a continuidade desse desdobramento geopolítico, dessa treta eterna, você precisa fazer parte dessa grande comunidade para receber os nossos relatórios, nossas lives diárias de acompanhamento, para que você fique mais tranquilo ou tranquila aí do outro lado. Quando vier noticiário barulhento, você vai ter ali uma mensagem de calma ou pelo menos de sobriedade para explicar de fato o que importa para você. Por isso, antes de eu me despedir, já vai deixando o seu like e deixa aí nos comentários se você toparia investir em tese de petróleo para o futuro, mesmo nessa onda de energia renovável. Deixa aqui nos comentários e até a próxima, pessoal!